Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa sexta aula do curso de Grupo Fundamental Espaços de Recobrimento. Então, ao final da aula de ontem, nós estamos falando sobre grupos topológicos e com o objetivo de provar esse fato aqui, que o grupo fundamental de qualquer grupo topológico é sempre abeliano, mesmo quando o próprio grupo não é abeliano. Então, deixa eu lembrar rapidamente o que significa um grupo topológico. É uma estrutura híbrida, em que você tem um espaço com uma topologia e uma estrutura de grupo, ou seja, uma operação de multiplicação e uma aplicação inversa, as quais satisfazem as condições os três axiomas da teoria de grupos. E, além disso, você supõe que as duas estruturas, topológica e algébrica, são compatíveis, o que significa, o que se traduz pela condição de que a multiplicação e a operação, a aplicação inversa devem ser contínuas. Nós vamos representar por I o elemento neutro do grupo. Dependendo do grupo, por vezes a gente dá nomes diferentes ao elemento neutro. Quando a operação é comutativa, por exemplo, é tentador pensar, em vez de multiplicação, pensar em chamá-la de adição, e aí é muito frequente o elemento neutro ser chamado de zero. Quando é mais não comutativa, a gente pensa na operação como uma multiplicação, e aí também é comum chamar o elemento neutro de 1. Então, eu mencionei dois exemplos, rapidamente, há muitos exemplos mesmo. Um primeiro exemplo é o grupo linear de dimensão D, que é o conjunto das matrizes quadradas de dimensão D, cujo determinante é diferente de zero, e nesse conjunto você pode definir a multiplicação de matrizes, e a hipótese, a suposição de que a matriz tem determinante diferente de zero, garante que ela é invertível para a multiplicação, que a matriz tem uma inversa. Então, essa estrutura, esse conjunto com essa operação, tem a estrutura de um grupo topológico que não é abeliano. Nós sabemos que quando multiplicamos duas matrizes, a ordem dos fatores importa para o resultado. E um outro exemplo interessante é a família dos toros. O toro Tn é o quociente do Rn pelo Zn, o que significa que os elementos do toro são classes de equivalência de vetores de Rn, em que a relação de equivalência é que dois vetores estão na mesma classe de equivalência se a diferença entre eles é um vetor inteiro, tá? Um vetor com coordenadas inteiras. Nesse conjunto, podemos definir uma operação de adição, que consiste que a soma da classe do vetor x com a classe do vetor y é a classe do vetor x mais y. Eu observei na aula passada que aqui o sinal mais tem dois significados diferentes. Esse mais aqui é adição em Rn, e esse aqui é a operação de adição no grupo Tn, está sendo definida por essa relação. Ok? Então, a gente vai provar que o grupo fundamental de qualquer grupo topológico é abeliano. Para isso, a principal ferramenta é nós definirmos, aqui tem que tomar muito cuidado com a notação, porque nós vamos definir uma nova operação de multiplicação, tá? Nós já definimos várias aulas atrás a multiplicação de caminhos, como que a gente representa assim. Se você tem um caminho A, eu vou escrever e vou apagar porque não tem que ver com essa página aqui. Se você tem um caminho A e depois tem um caminho B cujo ponto inicial coincide com o ponto final do A,
a gente chama AB ao caminho que você obtém percorrendo o A em metade do tempo e depois o B na outra metade do tempo. Então, AB é a concatenação, AB, sem nenhum sinal. Nós aqui vamos definir uma outra multiplicação e vamos relacioná-la com essa, a qual vem da estrutura do grupo. E para distinguir, para essa nova multiplicação que eu estou introduzindo nesse momento, eu uso o pontinho para marcar a operação, tá? Então, dados dois caminhos A e B no grupo, eu vou definir o produto deles como sendo o produto ponto a ponto. Quer dizer, o AB de S, A vezes B de S, é o A de S vezes o B de S. E, de novo, o símbolo de ponto, de vezes, está sendo usado aqui em dois sentidos diferentes. Esse aqui é a multiplicação no grupo. Multiplicação em G, tá? E esse vezes aqui é uma nova operação que nós estamos introduzindo, que está sendo definida nesse momento, que é uma operação de multiplicação em caminhos, no conjunto dos caminhos. O produto novo de um caminho A por um caminho B é aquele caminho que a gente obtém multiplicando termo a termo. Por exemplo, se o A, se nós estivéssemos falando de caminhos no grupo das matrizes, o A seria uma curva, um caminho no grupo das matrizes, o B também, e o A vezes B é aquele caminho que você obtém a cada passo, para cada momento S, multiplicando a matriz A de S pela matriz B de S. Tá? É uma verificação bem simples. Essa altura é o tipo da verificação que a gente já fez várias vezes. Eu deixo que vocês pensem um pouquinho como exercício, para ficarem confiantes e que já entendem, já sabem mexer com homotopias. Então, é um exercício simples, verificar que se você tiver dois caminhos A e A' que são homotópicos, homotopia relativa, né? E B, B' homotópicos também, então o produto os produtos deles são homotópicos também, tá? Então, essa operação que eu defini no conjunto dos caminhos, que consiste em multiplicar pela operação algébrica do grupo, multiplicação do grupo, multiplicar ponto a ponto, ela respeita as classes de homotopia. Se você substituir o A pelo A', homotópico, B pelo B', o produto é substituído por um produto que é homotópico ao inicial. E isso aí significa o seguinte: isso aí nos permite definir uma operação no espaço das classes de homotopia. Isso nos permite, já que a multiplicação que eu defini para caminhos, que está definida para caminhos aqui, ela respeita a homotopia, eu posso defini-la para classes de homotopia. Então, dessa forma, nós temos uma operação no grupo, tá? No π1 de G identidade, vezes π1 de G, ou seja, uma operação nesse grupo, uma multiplicação nesse grupo, que consiste no seguinte: dada uma classe de homotopia A e uma classe de homotopia B, eu associo a classe A vezes B, que é a classe de homotopia do caminho produto, tá? Isso é parecido com o que a gente fez para o produto anterior, que é um produto de natureza completamente distinta, com o qual a gente vem trabalhando, a concatenação dos caminhos. Isso aqui resulta da estrutura da operação do grupo, mas a construção é similar. A gente define primeiro para caminhos, observa que a definição preserva a homotopia, então isso nos permite definir a operação no conjunto das classes de homotopia. Tá certo? Agora, deixa eu só fazer uma observaçãozinha. Vocês notaram que eu escolhi aqui um ponto base para o meu grupo fundamental particular, né? Eu escolhi fazer o seguinte: escolhi o grupo fundamental tendo como ponto base o elemento neutro do grupo, tá? Por que isso? Eu acho que deve ser claro para vocês, mas vamos só observar. Quando eu tomo o elemento neutro do grupo, eu estou considerando um caminho A, cujo ponto base... Ops, não é isso que eu quero.
Estou considerando um ponto A, cujo ponto base, um caminho A, cujo ponto base é a identidade, tá? Suponha que eu fizesse outra coisa, que eu escolhesse outro ponto base, x0, tá? Aí eu tenho o B, o caminho B, também no mesmo grupo, então também no grupo com ponto base, no conjunto dos caminhos com ponto base x0, eu tenho B, tá certo? Quando eu multiplico por essa nova multiplicação, está aqui o que eu devo fazer. Está aqui o que eu devo fazer. Eu tenho que multiplicar termo a termo, tá? Tenho que multiplicar ponto a ponto. Multiplico o A de S pelo B de S. Então, se eu escolher trabalhar aqui no grupo fundamental com um certo ponto base x0, quando eu multiplico, o caminho A vezes B, eu não sei de jeito como é que ele é, mas desenhar assim, o caminho A vezes B é um caminho cujo ponto base, o A começa em x0, o B começa em x0, então o A vezes B, A vezes B com pontinho aqui, o A vezes B começa em x0 vezes x0. Tá certo? Porque você multiplica pela operação do grupo. Por exemplo, se estivéssemos falando de matrizes, e o x0 aqui é uma matriz, o A começa nessa matriz, o B começa nessa matriz, o A vezes B começa nessa matriz ao quadrado. Começa em x0 ao quadrado. Tá bom? E como eu quero definir aqui uma operação no grupo fundamental com o ponto base, eu preciso que esse resultado aqui esteja no mesmo lugar, no mesmo conjunto onde esse está. Se eu colocasse aqui outro ponto base x0, se eu colocasse aqui outro ponto base x0, aqui seria o grupo com o ponto base x0 ao quadrado. Isso não define uma operação. Estaria começando num espaço e terminando no outro. Então, a gente escolhe x0 igual a i no que segue, porque i vezes i é i, i é o elemento neutro, i vezes i é i, e então a operação realmente vai desse conjunto nele mesmo, tá? Por isso que a gente está falando de tomando i. Muito bem. Então, definimos aqui uma nova operação, uma operação de multiplicação de caminhos e das respectivas classes de homotopia. E agora vamos provar um leminha que relaciona essa nova operação com a operação antiga com aquela multiplicação que a gente tem vindo com a qual a gente tem vindo a trabalhar, tá? Então, tá, esse lema que está aí enunciado, e ele diz o quê? Diz que se você pegar dois caminhos fechados com A de 0 igual a de 1, igual a B de 0, igual a B de 1, igual a I, então exatamente como está nessa figura aqui, exatamente aqui, se pegar dois caminhos cujos pontos iniciais e finais, caminhos fechados, são o elemento neutro, então aqui eu já vou escolher I, tá? Eu vou apagar essa parte aqui para poder desenhar mais. Então, valem essas relações que estão aqui. Deixa eu manter. Valem essas relações. A e I. Observem que as duas operações estão misturadas aqui, tá? Aqui é o A e I, significa o produto concatenação, o produto antigo, vezes, nessa nova operação, o EIB, igual a AB, onde EI significa o caminho constante igual a I. Tá errado? Caminho constante igual a I. Tá claro o que faz, pelo menos que faz sentido, tá? Eu vou deixar vocês olharem a expressão e se convencerem de que faz sentido essa conta, e depois, em seguida, vamos olhar a prova, que é simples, não tem nada demais, tá? Então, o que significa aqui? Se você pegar o A e I, ou seja, você percorre o A no intervalo 0 a 1,5, e depois fica fixo, fica parado no elemento neutro do grupo,
durante 1 meio 1, isso é o caminho A e I, se fizer isso por um lado. Por outro lado, você pega o caminho constante igual a I, fica parado lá durante metade do tempo e depois percorre o B. Você obtém outro caminho. Se multiplicar esses dois caminhos pela operação que a gente acabou de definir, o resultado que você obtém é a concatenação do A com o B. E tem uma relação análoga com as operações sendo feitas numa ordem de maneira diferente, mas essencialmente a mesma coisa. Tá? É muito análogo. A prova é bem curtinha, é só fazer a conta. Vamos acompanhar a conta. Vamos começar por olhar o caso, o que acontece na primeira metade do intervalo, entre o 0 e 1 meio. Tá? E vamos fazer a conta, simplesmente aplicar as definições. AEI vezes EIBS por definição, por causa dessa definição aqui, é o produto do AEI pelo EIBS. Tá? Essa multiplicação com pontinho, você multiplica ponto a ponto. Muito bem. AEI é o caminho que de concatenação do A com o EI. Então, durante a primeira metade do tempo, você está percorrendo o A. Então, AEI de S é simplesmente A de 2S. Tá? Durante a primeira metade do intervalo, você está percorrendo o A e está percorrendo o A ao dobro da velocidade. Da mesma forma, o EIBS é a concatenação do caminho constante igual a I com o B. Na primeira metade do intervalo, você está percorrendo o EI. Então, pela mesma razão, aqui você tem EI de 2S. Está percorrendo o EI com o dobro da velocidade. Claro que percorrer o EI com o dobro da velocidade é meio sem graça, porque o EI é constante, tá? Mas, enfim. Muito bem. Então, temos aqui, por definição da operação multiplicação, temos esse passo aqui, e aqui é por definição da outra multiplicação antiga, da concatenação de caminhos. A partir daqui, praticamente acabou a prova desse caso. Porque o caminho constante igual a I é constante igual a I. Tá? Então, eu substituo esse aqui pelo valor constante. Então, eu tenho que essa expressão é A de 2S vezes I. Agora, o I é o elemento neutro do grupo. E eu aqui estou fazendo a multiplicação do grupo. Como é o elemento neutro, o resultado é A de 2S. E, finalmente, pela definição da multiplicação concatenação, o AB de S, durante a primeira metade do tempo, durante a primeira metade do intervalo, a AB de S é simplesmente A de 2S. Isso aqui é a definição do AB. Conclusão, esse ponto é igual a esse, e é exatamente isso que eu queria provar. É exatamente isso que eu queria provar. Tá bom? Vocês estão vendo que é só uma aplicação das definições. Vamos fazer o caso S entre 1 meio e 1, para terminar de provar a primeira igualdade, e a segunda igualdade eu não vou repetir, porque o argumento é completamente análogo. Tá? Então, de novo, esse sujeito aqui, agora estamos no intervalo entre 1 meio e 1, tá? Isso aqui, por definição da nova multiplicação, é o produto do AEI pelo EBI. Muito bem. Esse aqui, agora estamos no intervalo entre 1 meio e 1, na segunda metade do intervalo. Então, nós agora já estamos percorrendo o EI, com o dobro da velocidade. Tá isto. Tá isso aqui. Esse é a concatenação do EI com o B. Já estamos na segunda metade do intervalo, portanto, já estamos percorrendo o B, com o dobro da velocidade. Tá? Isso aqui é constante igual a I. Constante igual a I, então substituo. I vezes B, o I é o elemento neutro da B, e isso é precisamente, por definição, o AB de S. Ok? Então, não tem nada nesse lema a não ser aplicarmos as definições das duas multiplicações que nós temos para concluirmos concluímos essas relações. A prova da segunda relação, da segunda igualdade aqui, é completamente análoga. Tá? Vale a pena gastar 1 minuto para
pensar com um lápis e um papel, pensar assim, fazer umas figurinhas, pensar o que significa cada um desses objetos, e aí na hora que você tiver entendido o que significa, você dá uma tapinha na testa e pensa, nossa, isso aqui era trivial desde o início, tá? Só aplicar as definições. Mas fica meio confuso, meio escondido na terminologia. Tá bom? Então, nós temos essa relação aqui, essas relações que nós vamos usar para provar esse fato que eu mencionei, que o grupo fundamental de qualquer grupo topológico é abeliano. Muito bem. E no final vamos concluir também, vou dar um spoiler aqui, vamos concluir que então, já estou dando spoiler aqui no teorema, o grupo fundamental π1GI é abeliano, e nesse grupo, as duas multiplicações que nós definimos acabam coincidindo. Olha só que barato. Definimos duas multiplicações distintas, de maneira completamente diferente, e, no entanto, no final das contas, as duas são iguais. As duas são a mesma operação no grupo fundamental do π1 do GI. Antes de passar a prova, que como vocês podem ver, é bem curtinha, porque nós já temos a linguagem toda, quero só observar o seguinte. O que nós vamos provar aqui é que o grupo fundamental do G com ponto base I é abeliano. E se eu escolher outro ponto base? Bom, se eu escolher outro ponto base, eu obtenho um grupo que é isomorfo. Nós já sabemos isso. Mudar o ponto base, o grupo continua isomorfo. Portanto, o grupo fundamental do G com qualquer outro ponto base também é abeliano, tá? Então, por que eu foquei o caso em que o ponto base é o elemento neutro do grupo? Precisamente porque, embora a conclusão valha sempre, essa construção aqui, como eu observei, essa construção aqui precisa ser feita no grupo fundamental como ponto base é a identidade. Senão acontece isso que está dito aqui, que esta definição aqui só vale para o grupo fundamental tomando o I como ponto base. Tá? Só está bem definida nesse caso. Mas uma vez que você termina provando que o π1 do GI é abeliano, segue que P1 GX0, por ser isomorfo, também é abeliano. Tá? Então, vamos lá. A gente quer provar duas coisas. Quer provar que se multiplicar A por B, dá o mesmo que multiplicar B por A, no grupo fundamental, na operação do grupo fundamental. E quer verificar que esse resultado é igual à nova multiplicação do A pelo B. Então, vamos. Peguemos dois caminhos fechados quaisquer, em G. Evidentemente, aqui eu estou pensando, deveria ter escrito, com ponto base, I, tá? Dois representantes de elementos do grupo. E então, o que a gente tem? Que AB pelo fato que nós acabamos de provar, é igual a AEI multiplicado por EIB. Tá? É igual. Aqui é uma igualdade. Tá? É o lema que nós provamos anteriormente. Tá? É essa propriedade aqui. O AB é AEI vezes EIB. Nós sabemos também, provamos em aula anterior, que AEI é homotópico a A. A gente provou isso a caminho de provar que tínhamos uma estrutura de grupo e que os caminhos constantes no ponto base são elementos neutros. Foi um lema, uma proposição que a gente provou. A e I é homotópico a A. E o E e B é homotópico a B. Muito bem. E por causa, então, dessa observação aqui, da observação que eu fiz anteriormente, que se você substituir o caminho por outro homotópico, o produto não é, a classe homotopia do produto não é afetada, como o A e I é homotópico a A e o E e B é homotópico a B, o produto desses dois é homotópico ao A vezes B. Tá?
Então, observem que neste momento eu já provei isso aqui. Eu já provei que as duas multiplicações são iguais. São iguais não no espaço dos caminhos, mas sim no espaço das classes de homotopia de caminhos. Tá? No grupo fundamental no grupo fundamental do G. E o resto da prova, para terminar de provar que é abeliano, é análogo. Pela mesma razão que antes, esse A vezes B é homotópico ao produto do E e A pelo B e I, o qual é igual a BA pela outra fórmula que a gente provou aqui. E e A vezes B e I é igual a BA por essa outra fórmula, tá? Então, essa linha aqui mostra que, por um lado, a ordem em que nós multiplicamos, neste caso, não importa, e o resultado é igual ao resultado da multiplicação definida a partir da estrutura algébrica do próprio espaço topológico G, do próprio grupo topológico. Tá? E o truque aí para ir de AB até BA passa por essa nova operação que nós definimos e a qual só faz sentido, essa operação aqui só faz sentido quando o espaço topológico no qual a gente está trabalhando é um grupo. Tá? A definição envolve a estrutura de grupo. Muito bem, então está respondida, está dada uma resposta bastante abrangente a uma pergunta que foi feita aqui, quando que o grupo fundamental de um espaço topológico é abeliano. Há várias situações, mas essa é uma situação relativamente simples e bastante geral, e não só geral porque existem muitos grupos topológicos, mas também porque grupos topológicos são espaços topológicos particularmente interessantes. Você pode fazer várias coisas com eles, né? Nosso próximo tópico é falar um pouco sobre esse teorema, o teorema de Seifert-van Kampen, que já foi mencionado aqui, e que o enunciado dele usa um pouco de maquinária de álgebra, que nós não vamos usar no curso. Então, eu não vou apresentar tudo sobre o teorema de Seifert-van Kampen, em particular não vou apresentar a prova, que é bem técnica, mas eu quero pelo menos dar para vocês uma ideia do enunciado e provar um caso particular, uma versão fraca do teorema, que essa sim a gente, inclusive, já usou aqui para provar que as esferas de dimensão maior do que 1 são simplesmente conexas, tá? Então, qual é a situação de que trata o teorema de Seifert-van Kampen? Você supõe que você tem um espaço X que é formado, que é a união de dois abertos. Tá? Você tem U, essa figura aqui é muito sem graça, é melhor pensar, por exemplo, nas esferas. Lembra que a esfera S2, a gente escreveu como sendo a união do que está acima do trópico de Capricórnio, tá? Então, todo o hemisfério norte e um pedaço do hemisfério sul, união, tudo que está abaixo do trópico de Câncer. Ou seja, todo o hemisfério sul e um pedaço do hemisfério norte. Isso é um bom exemplo do tipo de situação que a gente quer considerar. A minha figura aqui vai ser mais sem graça. Então, você supõe que o espaço é a união, pode ser escrito como união de dois abertos conexos por caminhos, U e V, e que a interseção deles também é conexa por caminhos. Tá? Esse é o contexto do teorema de Seifert-van Kampen. O X é a união de dois abertos conexos por caminhos, cuja interseção também é conexa por caminhos. E nós já observamos aqui no caso, pensando no caso do círculo, do S1, que essa hipótese sobre a interseção é fundamental para o teorema. Tá? Então, consideramos um ponto qualquer x0 na interseção, quer dizer, a gente vai trabalhar com um ponto base x0 na interseção do U com o V, tá? E o objetivo é
dizer coisas sobre o grupo fundamental do espaço todo, o grupo fundamental do X, a partir de informação sobre os grupos fundamentais do U e do V, sempre usando o x0 como ponto base. Como o x0 está na interseção, ele pode ser usado como ponto base para o U, pode ser usado como ponto base para o grupo fundamental do V, e, evidentemente, pode ser usado como ponto base para o grupo fundamental do X. Tá? Nós temos duas operações naturais, que são as operações de inclusão, a operação de inclusão do U e do V dentro do X. Então, chamou a primeira de I, não confundir, agora deixamos para trás os grupos topológicos, a letra I está liberada para ser usada de outra forma, I aqui significa inclusão do U no X, e J é inclusão do V também no X. E nós temos a seguinte proposição, que é uma versão fraca do teorema de Seifert-Van Kampen. A proposição diz: o grupo fundamental do X é gerado pelas imagens dos homomorfismos induzidos, I é sustenido e J sustenido. Então, o que isso significa? Você tem o grupo π1 do U, tá? A aplicação I sustenido é uma aplicação cuja imagem está dentro do grupo fundamental do X todo. Ela pega o grupo fundamental do U e joga dentro do grupo fundamental do X. Tá? Essa I sustenido. Cuidado, não necessariamente de maneira injetiva. Tá? Já observamos aqui que, embora a inclusão seja uma aplicação injetiva, isso não quer dizer que o I sustenido seja um homomorfismo injetivo. Mas, seja como for, é uma aplicação que pega o grupo fundamental do U e joga em algum subgrupo do π1 do X, do grupo fundamental do X. Tá bom? O J faz a mesma coisa com o grupo fundamental do V. Então, pega o grupo fundamental do V e envia em algum subgrupo do grupo fundamental do X todo. Tá? Então, nós temos lá dentro do π1 do X, temos esses dois subgrupos. E se nós pegarmos elementos desse subgrupo e multiplicarmos, o resultado é um elemento do subgrupo, que afinal é um subgrupo. Se pegarmos elementos desse outro subgrupo e multiplicarmos um pelo outro, também fica dentro desse subgrupo. Mas se começarmos a multiplicar elementos de um pelo outro, não há razão nenhuma para que o resultado fique dentro de coisa nenhuma. A união de dois subgrupos não é um subgrupo. Tá? Então, ao fazer essas multiplicações de elementos de um por elementos do outro, fazendo as multiplicações, nós vamos obter um conjunto cada vez maior. E a proposição diz que o grupo fundamental do X todo é gerado por esses dois subgrupos. É gerado pelas imagens, por esses dois subgrupos que estão dentro do π1 do X. Tá? Gerado significa que ele é o menor, o π1 do X é o menor grupo que contém esses dois carinhas aqui. Tá? Que contém esses dois subgrupos. Então, isso diz em particular que, eu vou deixar a frase meio solta no ar e depois eu corrijo, ela não vai, a frase que eu vou dizer em seguida não é 100% correta, mas isso significa que você pode obter, em algum sentido, pode obter o grupo fundamental do X a partir dessas duas imagens. Como? Você vai multiplicando, fazendo todas as multiplicações possíveis. Por vezes você vai estar multiplicando imagens dentro elementos desse aqui, então permanece aí. Por vezes multiplicando elementos dessa imagem do J sustenido, mas quando você começar a multiplicar de maneira misturada, vai tomando todos esses produtos, todos, e o que você obtém é o grupo fundamental do X. Tá? O grupo gerado por um conjunto é o menor grupo que contém esse conjunto. Tá? Ok, então, em outras palavras, todo elemento do grupo fundamental do X pode ser escrito como um produto em que os fatores beta1, beta-k estão ou nesse subgrupo ou nesse subgrupo. Tá? Todo multiplicando, produzindo palavras
produzindo palavras com elementos dos dois subgrupos, das duas imagens. Se você tomar todas essas palavras, todos esses produtos, você obtém o grupo todo, obtém o π1 do x todo. Tá ok? Então, esse é o enunciado, do teorema, dessa proposição, que é uma versão fraca do teorema de Seifert-Campbell. Em particular, se você souber que o U e o V são simplesmente conexos, nesse caso, esse grupo π1 de U é trivial, só tem um elemento, portanto, a imagem dele aqui só tem um elemento. Esse grupo aqui é trivial, só tem um elemento, portanto, a imagem dele só tem um elemento. Quer dizer que, nesse caso, quando o U e o V são simplesmente conexos, os únicos valores possíveis para os betas são o elemento neutro. Então, os resultados possíveis da multiplicação é só o elemento neutro. Então, nas condições do teorema, se o U e o V são simplesmente conexos, então o X, o grupo fundamental do X, também tem que ser trivial. Tá? Porque ele é gerado por dois subgrupos triviais. Dois subgrupos que consistem em apenas o elemento neutro. Noemi está perguntando se o U e o V não forem simplesmente conexos, se há alguma coisa que possa ser dita em relação à cardinalidade do grupo fundamental. Olha só, em geral, o próprio π1 do U e do V podem ser infinitos. Tá? O π1 do U e do V podem ser infinitos, mas mesmo quando você pega dois conjuntos finitos e você olha o grupo gerado por eles, o grupo gerado pode ser infinito, tá? Mesmo que os dois geradores, seja, os dois subconjuntos sejam finitos, o resultado pode ser infinito, sim, tá? Nós temos muitas maneiras, em princípio, de multiplicar, tá? Talvez... ok. A pergunta, você pergunta, o alfa, beta, o produto, beta, alfa, beta 1, beta k, pergunta se é sempre finito. O que significa finito aqui? Esse alfa, esse beta, etc., são elementos de um grupo. O produto do beta 1 pelo etc. beta k é um elemento do grupo. Se você multiplica um número finito de vezes, você obtém um elemento do grupo. Então, acho que a resposta é sim, mas não faz muito sentido falar em finito ou infinito nesse caso, tá? Tá bom? Mas sim, o resultado, se você pega um número finito de elementos do grupo e você multiplica, o Edu está observando que com o 1 você pode gerar todo o grupo dos inteiros. É verdade, mas o 1 não forma um subgrupo do grupo dos inteiros, tá? Porque a gente está... certo? Aqui nós temos dois subgrupos, que são a imagem do I sustenido e a imagem do B sustenido. Cada um deles é um subgrupo. Claro que eles se encontram no elemento neutro também, né? Porque cada um deles, sendo um subgrupo, tem o elemento neutro. E aí, mesmo que se você começar a multiplicar todas as possíveis palavras, todas as possíveis multiplicações em qualquer ordem, você obtém o grupo fundamental todo. Se algum elemento alfa precisa de infinitos betas multiplicados para ser gerado. Não, isso não faz nem sentido, tá? A gente define, na aula de análise, define séries, que é uma espécie de soma infinita, e pode definir produtos infinitos também. Mas para definir somas infinitas, e aí a gente já está saindo da álgebra, está usando passagem ao limite. Precisa de outra estrutura, de topologia para fazer isso aí, tá? Para falar em limite. Em álgebra, se você só tem a estrutura algébrica, você só multiplica o x pelo y. E aí, se quiser multiplicar k vezes, você tem que iterar, fazer isso passo a passo, tá? Então, definitivamente, k é finito, tá? Em álgebra não faz sentido falar em produtos de infinitos fatores, tá bom? Então, a moral aqui é essa aqui. Se você tem
que se você consegue decompor o seu x, escrever o seu x como uma união de dois conexos por caminhos, dois abertos conexos por caminhos, cuja interseção também é conexa por caminhos, você pode, em algum sentido, obter o grupo fundamental da união a partir dos grupos fundamentais dos dois pedaços, dos dois abertos, tá? Eu estou deixando no ar aqui uma imprecisão dessa frase, que depois eu conserto mais tarde, mas para efeitos de falar dessa proposição, isso é suficientemente bom. A gente vai, então, olhar como é que é a prova. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar que todo o elemento do grupo fundamental do X pode ser escrito como produto, ou seja, como concatenação de elementos do grupo fundamental do U ou do V. Tá? Então, eu quero provar que, dado qualquer caminho em X, caminho fechado, nós queremos encontrar caminhos fechados B1, etc., BK, sempre com o mesmo ponto base, x0, de tal forma que o A seja homotópico ao produto B1, etc., BK. E, além disso, esses caminhos, B1, BK, sejam caminhos ou em U ou em V. Tá? Tá certo? É isso que a gente quer fazer. Dado uma classe de homotopia de caminho em X, provar que ela é produto de classes de homotopia de caminhos em U ou em V. Bom, vou fazer aqui de novo a figura. Deixa eu ver, essa é uma figura que tem que tomar cuidado para fazer. Então, isso aqui representa o U e esse aqui representa o V. U e V. E nós escolhemos o ponto base na interseção, lembra, né? E agora estamos com um caminho qualquer A. Ou seja, um caminho, vou desenhar aqui um exemplo, um caminho que faz isso, 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 e fecha. Esse aqui é o A. Tá certo? É um caminho na união. Ele pode muitas vezes, para um lado e para o outro. Eu fiz uma figura razoavelmente complicada, mas também não quero complicar demais, senão não consigo processar. Muito bem. Tanto o U quanto o V são abertos. E o domínio do caminho, o intervalo 0,1, é um compacto. Tá? Então, primeiro, isso é o que eu quero mostrar, tá? Isso aqui é o que a gente quer mostrar. Que qualquer caminho no X pode ser escrito, quer dizer, pode ser homotopicamente escrito como uma concatenação de caminhos em U ou em V. Perdão. Bom, não consigo mais. Então, qual é a ideia? A ideia é bem simples e pode ser entendida de maneira muito direta olhando essa figura. O U e o V são abertos. E o domínio do A é um compacto. Tá? Então, isso significa também, como o A é contínuo, a imagem de qualquer espaço compacto por uma aplicação contínua é um compacto também. Tá? Então, o que acontece é que, por ser compacto, nós podemos encontrar... deixa eu fazer aqui esse aqui é o intervalo do 0,1. Nós podemos encontrar no caminho A um certo número de pontos, que eu vou assinalar aqui, um certo número de pontos, com a seguinte propriedade. Eu vou marcar primeiro e depois vou escrever o que é que eles são. Aqui eu começo no x0 e vou percorrendo o A, e vejam que esse pedaço do A está todo dentro do V. Certo? Todo esse pedaço do A está dentro do V. Bom, eu observo, por outro lado, eu noto que eu entrei aqui na interseção entre U e V,
e que o caminho logo vai sair do V. Então, eu paro aí e eu marco um ponto, marco esse ponto aqui, na interseção entre os dois, com a propriedade de que o pedaço que vai entre o início do caminho e esse ponto está todo dentro do V. Ok? Então, isso significa que eu tenho um certo ponto aqui, um certo tempo, S1, que corresponde ao ponto que é enviado aqui, que é enviado naquele outro ponto, que no pedacinho entre o zero e no pedacinho entre o 0 e o... eu estou dando uma paradinha aqui porque eu estou vendo que a internet está meio lenta. Tem que prestar atenção. Então, marcamos um ponto no caminho aí, na interseção, com a propriedade de que até então o caminho ficou todo dentro do V, perdão, ok? E é um ponto na interseção entre o U e o V. Em seguida, eu prossigo com o caminho, a partir daqui, prossigo, e tenho um trajeto durante o qual o caminho fica todo dentro do U, agora dentro do U. Então, eu marco, de maneira análoga, um ponto aqui, também na interseção, que com a propriedade de que todo o trajeto intermediário entre esses dois pontos está contido dentro do U. Tá? E esse ponto é a imagem de algum tempo S2, e assim sucessivamente. Tá? E assim sucessivamente. Eu pego em seguida esse trajeto aqui, até que eu vejo que vai trocar do V para o U, marco mais um ponto aqui, e depois, finalmente, o pedaço final, eu termino aqui. Então, é isso que está escrito no segundo parágrafo. Porque, usando o fato que o U e o V são abertos, e o caminho é um compacto, porque é a imagem do intervalo compacto 0,1, nós podemos encontrar tempos, S0 que é 0, S1, S2, etc., até SK, com a propriedade de que todo segmento entre dois desses pontos está contido no U ou está contido no V. Tá? E por compacidade, isso pode ser feito num número finito de pedaços. Eu fui esperto, eu economizei, eu só marquei essas bolinhas vermelhas em lugares, em momentos em que o caminho realmente vai trocar de um U para o V, tá? Se você não tiver muito cuidado, você pode estar jogando aqui pontos desnecessários, por exemplo, colocando um ponto aqui, aqui não, mas, enfim, porque tem que ser na interseção. Mas, se por um acaso você fizer isso de maneira pouco econômica e tiver dois segmentos consecutivos que estão ambos em U ou ambos em V, você pode juntá-los e eliminar o ponto intermediário. Tá? O Carlos está perguntando se pode ter algum caminho que passe fora de U ou V. Carlos, o X, que é o espaço todo, é a união do U com o V. Tá? Tá certo? A minha figura é ruim nesse aspecto, porque realmente sugere que o U união com o V é só um pedaço da coisa, mas o espaço todo, o universo em que a gente está trabalhando é a união do U com o V, de acordo? Então, ninguém sai do U, nem ninguém sai da união do U com o V. Tá bom? Então, o que a gente obteve aqui? Uma decomposição, uma partição do A, essencialmente usando o fato que U e V são abertos e que o caminho é um compacto, por ser uma imagem contínua do intervalo compacto. Uma partição do A em subsegmentos, cada um deles é contido ou no U ou no V. E agora eu vou fazer uma coisa muito esperta, que é transformar esses segmentos em caminhos fechados. Tá? Vou transformar esses segmentos em caminhos fechados da seguinte forma. Eu pego
o primeiro ponto que eu assinalei, lembra que era esse aqui? Esse ponto, esse aqui. Eu pego esse ponto e ligo esse ponto ao x0. Assim. Perdão, não posso. Ok, eu pego esse ponto aqui e ligo ao x0 por um caminho. Tá dando para ver? Esse caminho que eu uso para ligar, vou dar um nome ao ponto lá para a gente saber do que está falando, esse ponto x1, que é um ponto de U interseção com V, eu ligo por meio de um caminho ao ponto x0. E como nós estamos supondo que U interseção com V é conexo por caminhos, eu posso fazer isso. Posso fazer isso dentro de U interseção com V. Tá? O azulzinho que eu usei para juntar o x0 com o x1, o azulzinho que eu usei para juntar o x0 com o x1, é um caminho que eu posso escolher dentro da interseção, tal como eu desenhei, porque eu supus que a interseção era conexa por caminhos. Tá bom? Então, o que eu vou fazer a mesma coisa para os outros pontos. Esse aqui eu também ligo ao... esse aqui eu também ligo ao x0. E esse aqui também ligo ao x0. Tá? Eu não consigo escrever na figura os nomes desses caminhos, mas são C1, C2, CK. Tá? O caminho CI está mencionado aqui. Tá? Eu ligo. E qual é a graça de fazer isso? Eu espero que vocês consigam seguir o meu laser aqui. A graça de fazer isso é que agora eu tenho o A expresso como uma concatenação de caminhos fechados, cada um deles contido em U ou contido em V. Vou mostrar o primeiro caminho desses. O primeiro é esse aqui. Começo no x0, fico nesse segmento que está contido em V. Muito bem, isso aqui não é um caminho fechado. Mas depois eu percorro essa conexão aqui, essa ligação, e aqui está um caminho fechado, todo contido dentro do V. Certo? Porque esse segmento eu parei de marcá-lo na hora que eu corria o risco de sair do V, e em seguida eu conectei por um segmento, por um caminhozinho aqui, que foi cuidadosamente escolhido dentro da interseção. E se está dentro da interseção, está dentro do V também. Então, esse é o primeiro... Deixa eu fazer de novo isso aqui. Fazer os caminhos, porque eu coloquei as setas erradas. Ok. Vamos lá. X1. A seta estava errada. A seta é para cima. O caminho vai do x0 para o x1. Tá? E esses caminhos vão todos do x0 para o x1. Então, isso que eu marquei aqui para vocês, que eu assinalei, que eu vou assinalar de novo, é um pedaço do A, seguido, até aqui, seguido do caminho C1 ao contrário. Então, isso que eu acabei de enfatizar é exatamente o que está aqui. É isso. Tá? É o pedaço inicial do A, o A restrito, o A restrito ao primeiro segmento, é o A restrito ao segmento entre 0 e S1, tá? É o A restrito a esse primeiro intervalo, subintervalo, seguido do C1 em sentido contrário. Então dá esse A1, C1 menos 1. E depois o quê? Depois eu regresso pelo C1 até aqui, percorro o caminho A agora dentro do U, até o segundo ponto de corte, e em seguida volto para o X0. Esse é outro caminho fechado que está contido dentro do U. De novo, né? O primeiro passo é fazer o primeiro segmento do A seguido do caminho C1 ao contrário. Muito bem, deu isso que está aqui. O segundo passo é percorrer o caminho C1, o segundo pedaço do A, até chegar aqui, no segundo ponto de corte, e depois para o X0. E isso dá
isso que está aqui. Isso dá essa expressão. C1, A2, C1 menos 1. A2 significa o segundo segmento, do caminho A, o segmento que é a restrição ao intervalo entre S1 e S2. Tá? E a gente vai fazendo isso sucessivamente, esse vai e vem na direção do x0 para fechar os caminhos, tá? Então obtém até que no final o último é CKAK. Tá? Tá claro o que a gente está fazendo? É uma maneira bem bobinha de percorrer o caminho A, né? O caminho A você deveria, vai e termina. Mas você se obriga, de cada vez que você cortou o caminho, você se obriga a fazer uma visitinha ao x0, depois de desfazer, faz o segundo trajeto do A2, ok? Tem outro ponto de corte, faz uma visitinha ao x0, volta para trás, continua a percorrer o A, e assim sucessivamente. O ponto todo é que esses caminhos que nós estamos obtendo aqui, esse, todos eles, são caminhos fechados com o x0 como ponto base. Tá? São caminhos fechados, B1, B2, BK menos 1, BK, com o x0 como ponto base. E mais ainda, cada um deles é um caminho fechado contido em U ou contido em V. E nós já sabemos que ao fazer essa operação, o que a gente obtém, a concatenação desses caminhos todos, a gente já sabe que ela é homotópica ao caminho original. É homotópica ao A. Tá? Então, o modo como a gente mostra que o A, mostra esse fato aqui, o modo como a gente mostra que o A é homotópico a um produto de caminhos fechados, sempre com o mesmo ponto base, cada um deles contido em U ou contido em V, é fazendo essa decomposição, cortando em pedaços, cortando o A em pedaços, um pedaço contido em U, outro pedaço contido em V, assim sucessivamente, até e transformando esses pedaços em caminhos fechados, fazendo essas ligaçõezinhas ao x0. E para isso, evidentemente, é fundamental, como você quer que essas conexões aqui estejam dentro de U interseção com V, esses caminhos CI estejam dentro de U interseção com V, você precisa supor que U interseção com V é um caminho, é conexo por caminhos. Tá bom? No segundo parênteses, sim, obrigado, Eudes. Tem um errinho aqui, sim, aqui é C2. C2, tá? Tá bom? Você vai por um e volta por outro, porque na hora que você volta, você já está em outro lugar, tá? Aqui tem razão, é C2 a menos 1, aqui nisso aqui, C2 a menos 1, tá bom? Então, nada de muito misterioso aqui, nem muito surpreendente, é uma prova um pouquinho mais extensa, tem um pouco de linguagem, mas depois que você vê a prova, você percebe que, de fato, não tem como fazer de maneira muito diferente, e é bem convincente, né? Tudo bem que o seu caminho A visita os dois, pode visitar o U, pode visitar o V, mas uma hora, para passar de um para o outro, tem que passar pela interseção, e aí você dá uma cortadinha, coloca um clipe aí, para marcar que está na hora de fazer uma visitinha ao ponto X, né? Tá bom? Então, eu acabo de mostrar acabamos de ver, que se o X é uma união de dois abertos conexos por caminhos, e a interseção também é conexa por caminhos, então todo elemento do grupo, isso aí é enunciado, todo elemento do grupo fundamental do X pode ser escrito como produto dos grupos fundamentais de elementos desse subgrupo ou daquele subgrupo. Agora, isso aí não diz, ao contrário do que eu falei há pouco de maneira um pouco rápida, um pouco desleixada, isso não diz quem é o grupo fundamental do X. Ou diz de uma maneira muito pobre. De certa forma diz, porque diz que o grupo fundamental do X é o conjunto de todos os produtos de um e de outro. Mas qual é o problema? O problema é que, em geral, esses betas não são únicos.
Esses betas, pode haver várias escolhas possíveis, inclusive para Ks distintos, tá? Não há unicidade. Por exemplo, se nós pensarmos no caso particular do elemento neutro, pensarmos especificamente no elemento neutro, é claro que o elemento neutro, que é o caminho constante, a classe homotopia do caminho constante igual a x0, o elemento neutro pode ser escrito como produto do elemento neutro pelo elemento neutro, de várias maneiras, dá sempre a mesma coisa, e é uma maneira de escrever o elemento neutro do grupo fundamental do X, multiplicando o elemento neutro pelo elemento neutro, quantas vezes você quiser, tá? Mas, em geral, existem outras maneiras, existem outras escolhas do beta, cujo produto pode dar o elemento neutro. Por exemplo, pode acontecer que um dos grupos contenha um certo elemento X, um dos subgrupos, aí, um desses, ou esse aqui, e o outro contém o inverso dele. Isso pode acontecer. E então, nesse caso, você pode obter o elemento neutro do π1 de x, multiplicando o elemento neutro desse aqui pelo elemento neutro desse, ou multiplicando esse x, esse elemento xzinho, pelo inverso dele, tá? Em geral, não há unicidade da escolha dos betas para gerar o grupo π1 do x, tá? Quando acontece de existir unicidade, quando, de fato, há uma única maneira de expressar o elemento, digamos, o elemento neutro como produto de elementos dos dois grupos, a gente diz que o grupo fundamental do X, eu estou trapaceando um pouquinho, mas é o produto livre dos dois. Livre significa estar livre de redundâncias, estar livre de escolhas, de possíveis escolhas para o beta. Mas isso não é o caso em geral. Então, para conhecer realmente o grupo fundamental, nós precisaríamos também saber não só que digamos que o elemento neutro, ou que cada elemento do grupo pode ser escrito como produto, mas também precisaríamos saber quais são as escolhas dos betas que dão o mesmo resultado. Precisamos saber quais são as escolhas, dado um alfa, qual é a família de betas que dá o mesmo resultado. E aí a gente tem, realmente, com essa informação, a gente tem uma forma completa do π1 do x. Aqui eu estou tentando usar uma linguagem que não seja demasiado algébrica, mas eu vou fazer uma pequena pausa com um pouquinho mais técnica para explicar. Uma maneira como nós podemos, em álgebra, apresentar um grupo apresentando seus geradores. São elementos do grupo que, com eles, você pode escrever todos os outros. Tá? Mas isso, só apresentar os geradores não é suficiente. Você precisa também dizer quais são as relações. Por exemplo, para conhecer realmente o grupo, você precisa dizer que esse primeiro gerador vezes o segundo dá o inverso do terceiro, por exemplo. Tá? Esse tipo de... uma maneira mais elementar de apresentar um grupo, de descrever um grupo, quando isso é possível, é apresentando um certo número de geradores, de elementos dele, que bastam para escrever todo o elemento do grupo, e de relações entre esses geradores. Nem todo grupo pode ser apresentado dessa forma, estou falando de grupos finitamente gerados, que tem um número finito de geradores, mas para conhecer o grupo não basta conhecer os geradores, você precisa conhecer também as relações entre eles. E essa proposição aqui não dá isso. Tá? E é exatamente essa informação adicional que o teorema completo de Seifert-Van Kampen nos dá. Ele não só diz quais são, não só diz que o π1 do x é gerado pelo π1 do U e pelo π1 do V, mas também diz quais são as relações que ocorrem nessa geração. Tá? Eu não vou entrar pela álgebra aqui, vou apresentar o enunciado e vou dar referências para quem quiser
aprofundar e entender o enunciado completo, eu vou dar referências aqui, mas eu não vou aprofundar aqui na hoje. Então, vamos lá. A gente representa por I chapéu a inclusão do U, interseção V no U. I chapéu porque eu já usei o I. O I era a inclusão do U no X, tá? E o J, a inclusão do V no X. E agora eu tenho mais duas inclusões, que são a inclusão do U interseção com V no U e a inclusão do U interseção com V no V. E consideramos os respectivos homomorfismos induzidos no grupo fundamental. Então, a gente tem um diagrama, um diagrama de relações, em que aqui está o I chapéu induzido, aqui é o J chapéu induzido, aqui está o I induzido e o J induzido. Tá? E é um diagrama comutativo, evidentemente, se você percorrer, se começar aqui e fizer essa composição, dá o mesmo que essa composição aqui. Tá? O teorema de Seifert-Van Kampen diz que o grupo fundamental do X é isomorfo ao produto livre amalgamado do π1 do X0 e do π1 do Vx0, amalgamado ao longo do π1 da interseção. Tá? E isso é representado por essa notação aqui. A estrelinha significa produto livre do π1 do U pelo π1 do V, e a gente amalgama ao longo do π1 do U a interseção com V. Tá? Então, esse é o enunciado completo. Claro que para entender o enunciado completo, a gente precisa saber direito o que é um produto livre amalgamado, e essa parte que eu vou deixar aqui, vou explicar a ideia geral, já estou explicando a ideia geral, e vou deixar que quem tiver interesse no formalismo, que dê uma conferida nas referências. Tá? Simplificando um pouquinho as coisas aqui, produto livre amalgamado significa o seguinte: primeiro, que você pode, como a gente já viu que é verdade, você pode obter todo o elemento que o π1 do X0 dado, isomorfo, dado pelo grupo das palavras, dos produtos. Eu deveria ter escrito beta aqui, de fato, seria mais consistente, beta 1, beta K, em que cada beta I está ou no grupo fundamental do U ou no grupo fundamental do V. Isso é a parte que a gente provou, a parte da proposição. A operação é a operação de multiplicação, que corresponde a concatenar palavras. Você multiplica beta 1, beta K por beta linha 1, beta linha L, juntando, né? Multiplicando todo mundo. O que significa amalgamado ao longo do π1 do... O que significa amalgamado ao longo do π1 da interseção? Que duas palavras da forma chapéu sustenido e J chapéu sustenido devem ser identificadas. Isso aqui tem uns errinhos que eu tenho que corrigir. Aqui é o J minúsculo, aqui tem um M, evidentemente, e aqui não tem isso, não tem menos 1. Significa que duas palavras que venham da interseção, quer dizer, duas classes de homotopia que cheguem vindas da interseção, vindas daqui, tá? Duas classes de homotopia que correspondam, de fato, por esse caminho ou por esse, a uma classe de homotopia na interseção, elas devem ser consideradas a mesma, devem ser identificadas. Então, o amalgamado ao longo do grupo fundamental da interseção diz quais são as relações que a gente tem nesse produto. A primeira parte do teorema diz que o π1 do X é gerado pelos dois π1s do U e do V. Isso aí é parte de dar os geradores. E dizer que é amalgamado ao longo do π1 da interseção diz quais são as relações que a gente tem dentro entre esses geradores,
e diz isso de maneira precisa. São as relações que correspondem a dizer que qualquer elemento dessa forma deve ser identificado um elemento dessa forma aí. Tá bom? Espero que dê para entender em linhas gerais. Os interessados podem dar uma olhada em qualquer desses dois livros, do Massey e do Lee. Essa teoria é apresentada. A construção do produto livre amalgamado é uma construção abstrata, em álgebra, e os detalhes preenchem uma página, algo assim, é um pouquinho técnico. Eu não vou entrar mais nisso aí, em mais detalhe do que isso, mas ficamos, então, com a informação de que esse teorema não só dá o que a proposição afirma, mas vai mais além, diz também quais são as relações que a gente tem entre elementos ao formar o produto. Tá? Bom, com isso a gente está essencialmente encerrando o capítulo 2 do livro do professor Elon, o conteúdo do capítulo 2, e eu passo então aqui a segunda lista de exercícios. Eu queria, inclusive, fazer uma correção, aqui um meia-culpa. Eu disse para vocês que eu estou seguindo a quinta edição do livro, não é verdade, eu tenho as duas, de fato, e eu achei que estava utilizando a segunda edição, mas, de fato, a numeração de páginas que eu estou dando para vocês eu não consigo fazer isso aparecer na tela, é da quarta edição, tá? Essa paginação aí é da quarta edição, e já na primeira lista também era da quarta edição. Então, estou passando para a semana que vem esses exercícios do capítulo 2 do professor Elon, que estão nas páginas 50 a 52 da quarta edição do livro. Alguns de vocês têm manifestado dificuldades para ter acesso ao livro. Uma sugestão, inclusive, eu já mandei fotos do livro para alguns dos seus colegas. Uma sugestão seria partilhar fotos dessas páginas, se vocês tiverem um grupo do WhatsApp ou algo assim, ou por e-mail, partilhar fotos dessas páginas. A página, evidentemente, não interessa. Eu creio que sim, Noemi, que a versão em inglês coincide. Eu até encontrei a versão em inglês na internet para baixar, mas eu confesso que eu não conferi assim com esse detalhe todo, mas eu creio que sim. Ela foi baseada, talvez, na terceira ou na quarta edição, ou até antes, não sei. Até essa última edição, que é a quinta, eu acho que há pouca diferença de uma coisa para outra. O professor Elon corrigiu erros, etc. Na quinta edição, o nosso setor de publicações do INPA já estava funcionando de maneira mais profissional, e então foi solicitado a ele que fizesse uma revisão um pouco mais técnica, enfim, e mudamos a forma, o tipo de letra, etc. Então as páginas mudaram. Estão perguntando até quando é que é, exatamente, até o dia 24, né, ou seja, domingo da semana que vem, tá? Entrega dessa segunda lista até domingo da semana que vem, domingo dia 24, tá bom? Ok? Alguma dúvida sobre esse assunto? Alguma pergunta mais que vocês gostariam de fazer? Muito bem. Nós vamos, então, agora entrar no capítulo, no conteúdo do capítulo 3 do livro, assim, fazendo um resumo muito rápido, o capítulo 1 é dedicado ao conceito de homotopia. O capítulo 2 é dedicado ao conceito de grupo fundamental, tá? Definição do grupo fundamental, o que significa a operação, etc. Em relação com a ideia de homotopia livre. O capítulo 3, que é bastante extenso, é quando as coisas começam a ficar interessantes. É quando você começa a ter ferramentas para calcular o grupo fundamental. Tá? É basicamente um conjunto, uma lista, um conjunto de exemplos e aplicações em que você consegue calcular o grupo fundamental e consegue usar essa informação para chegar a conclusões interessantes, a conclusões divertidas. E no processo são introduzidas de maneira
ainda informal, esporádica, são introduzidas algumas ferramentas que vale a pena depois explorar de maneira abstrata, de maneira geral, e isso corresponde à segunda parte do livro e à segunda parte do curso, especialmente o conceito de espaço de recobrimento. A ideia de espaço de recobrimento vai aparecer agora, ainda meio anônima, sem um conceito, uma definição formal, mas vai aparecer como ferramenta para calcular grupos fundamentais. E então é o capítulo que eu acho desses 3 primeiros o mais interessante, o mais divertido, quando as coisas começam a frutificar, tá? Eu creio que eu não vou tentar cobrir o capítulo todo, são vários exemplos, ele é bem longo, mas vamos fazer pelo menos uma seleção de tópicos desse capítulo aí. A ideia é mais ou menos até talvez meados da outra semana. Vamos ver, eu não defini exatamente a cobertura que eu vou fazer desse capítulo, ele é extenso demais para nós cobrirmos todo aqui. Então, o primeiro passo, e é o momento em que você realmente vê as coisas começarem a funcionar, é provar esse teorema que está aí. O grupo fundamental do círculo S1 é isomorfo a Z, ao grupo dos inteiros, dos números inteiros, tá? Isso significa que o S1 não é contrátil, que o grupo dele não é trivial, é o primeiro espaço em que nós obtemos um grupo fundamental não trivial, um grupo que não se reduz ao elemento neutro, e vamos retirar diversas consequências desse fato, que parece nem ter nada a ver com esse assunto, que é o barato, e também, enfatizo esse ponto, vamos desenvolver ferramentas que são, de fato, muito mais poderosas do que vai aparecer nessa primeira rodada, tá? Então, o objeto mais útil para a gente aqui é essa aplicação. Nós vamos utilizá-la. A aplicação que vai de R em S1, definida da seguinte forma. Ao T, você associa E elevado a IT, que, se você gosta de representar as coisas como números reais, como vetores, é o vetor cosseno de t, seno de t. Já se você gosta de números complexos, você pode escrever como cosseno de t mais i seno de t. Tá? Aqui eu estou pensando que isso vai para R2, o círculo é um subconjunto do R2, e aqui estou pensando que o R2 é a mesma coisa, até certo ponto, a mesma coisa que o plano complexo. O R2 tem menos estrutura do que o plano complexo, porque no plano complexo você tem a multiplicação de números complexos. Mas como os espaços vetoriais são isomorfos, são canonicamente isomorfos, então você tem você pode usar essas duas notações, e de fato quando a gente escreve EAIT, isso é exatamente a expressão dessa função complexa, cosseno t mais i seno de t. Então, que aplicação aqui é essa aí? Você está com o intervalo com a reta toda, né? Está com a reta, e você está enviando no círculo redondo, você está enviando no círculo redondo, isso aqui é o P, simplesmente você percorre o círculo dando voltas, tá? Você pega o 0, por exemplo, 0 é enviado aqui, nesse ponto, no ponto 1, né? No ponto 1,0, ou 1 mais i0, e você percorre, agora o círculo, é o ângulo, né? Você percorre assim. Tá? A aplicação fazer isso aqui corresponde no círculo a ficar girando, você aumentando o ângulo. Tá certo? Por exemplo, 2π também vai no 1. Porque cosseno de 2π, vírgula, seno de 2π, também é o vetor 1, 0. 4π menos 2π menos 4π. Então, você está enviando a reta sobre o círculo, de acordo? Dando voltas com velocidade 1, e isso é o que faz a aplicação P. Tá bom? O James está observando aí que tem um grupo no Telegram também. Então, eu quero fazer algumas observações sobre essa aplicação. A primeira delas é que o P
é um homomorfismo do grupo R com a operação de adição no grupo S1 com a operação de multiplicação. Essa multiplicação aqui, que eu estou falando, é a multiplicação complexa. Tá? Multiplicação complexa, de números complexos. Tá? No R, nós temos uma operação de adição, usual. No círculo, temos a multiplicação de números complexos, a restrição da multiplicação de números complexos. Quando você multiplica dois números complexos com módulo 1, o produto é um número complexo de módulo 1, e o P é um homomorfismo entre esses dois grupos. E o fato de que é homomorfismo está expresso aqui. P da soma, ou seja, E elevado a I mais ST, por causa da propriedade da exponencial, a propriedade fundamental da exponencial, que a exponencial da soma é o produto das exponenciais, isso dá E elevado a IS vezes E elevado a IT, que é PS vezes PT. Tá? Qualquer que seja o S e o T. Então, a operação de soma, a operação de adição na reta se transforma em multiplicação no grupo, no círculo. Multiplicação no círculo, tá? Um homomorfismo. Se vocês não gostam de trabalhar com números complexos, querem pensar em números reais, tudo isso aqui pode ser expresso em termos de cosseno, vírgula, seno, e para verificar essa relação, você vai usar aquelas fórmulas maravilhosas da aula de trigonometria, que o cosseno de S mais T igual a cosseno de S, cosseno de T, menos seno de S, seno de T, e o seno de S mais T igual a cosseno de S, seno de T, mais cosseno de T, seno de S. Tá? E são essas fórmulas que dizem, que dão essa relação aqui. O núcleo dessa aplicação, ou seja, a pré-imagem do elemento neutro do S1, é formada pelos, como eu já coloquei na figura, a pré-imagem do elemento neutro do S1 é formada, então, por esses pontos, pelos múltiplos inteiros de 2π. Pelo 0, 2π, menos 2π, 4π. São os pontos que, pelo P, são enviados no elemento neutro do grupo. Esse é o núcleo do homomorfismo. O núcleo, por definição, é a pré-imagem do elemento neutro. E a pré-imagem de qualquer outro ponto, é simplesmente um transladado um transladado do núcleo. A pré-imagem de um elemento U é o núcleo mais T, em que o T é qualquer pré-imagem que você queira tomar do U. Tá? Escolhe uma, e depois as outras pré-imagens são transladados dessa pré-imagem aí. Tá bom? Então, nós vamos usar muito essa aplicação. Então, eu quero que... Estou dando... Tudo isso aqui é bem simples, mas eu estou dando tempo para que vocês se familiarizem com ela, e, inclusive, vou desenhá-la de outra forma para nos ajudar a ganhar familiaridade. A outra observação que eu quero fazer, que é um fato que todo mundo sabe da aula de trigonometria, é que se você considerar um intervalo entre um certo x e x mais 2π, um intervalo aberto x a x mais 2π, x mais 2π, por exemplo, pensa no caso em que o x é 0, estamos falando do intervalo aberto entre 0 e 2π, mas, de fato, você pode começar em qualquer outro ponto, e você olhar a aplicação P definida aqui, nesse intervalo, o que ela faz? Bom, ela manda o x em algum lugar, vamos chamá-lo de P de x, né? A P, e o que a aplicação faz nesse intervalo é percorrer o círculo todo, com velocidade 1, até chegar de novo no P de x. Até quase chegar, né? Porque a gente está tomando um intervalo aberto, então realmente não chega. Então, a observação é que se você restringir essa aplicação a qualquer intervalo aberto de comprimento 2π, essa restrição é um homeomorfismo sobre o círculo, menos aquele buraquinho ali, menos o P de x. Tá? É um homeomorfismo do intervalo aberto x mais 2π, no complementar de um certo ponto no círculo.
tá bom? Então, é outra informação sobre essa aplicação que vai ser útil para a gente. E a propriedade, o conceito fundamental e a propriedade fundamental estão expressos nessa página aqui. Primeiro, a gente chama, dado um caminho A, definido de 0, 1, no círculo, dado qualquer caminho A, tá? Caminho no círculo. Observem que nessa figura aí, eu estou representando a aplicação P de um jeito diferente. Em vez de colocar a reta de modo... enfim, normalmente a gente pensa na reta como sendo reta, tá? Mas como espaço topológico, você pode botá-la com a forma que você quiser. E eu escolhi colocar como um saca-rolhas, uma espiral, porque aí eu posso ver a P de maneira muito sugestiva. Eu posso ver a P simplesmente como aplicação projeção no círculo. Então, aqui, nessa representação aqui, poderia estar, por exemplo, o 0, que é enviado no ponto 1 do círculo. Aqui, o 2π. Aqui, o 4π. 6π, etc. Aqui, o menos 2π. Tá? E aí você vê a aplicação P simplesmente como projete na vertical no círculo. E o fato de que esses pontos são os pontos do núcleo fica muito bem representado visualmente na figura. São os pontos que estão por cima do 1 nessa representação, estão por cima do 1 nessa representação do P. Tá? Também é coerente com a linguagem que a gente costuma usar. A gente pensa no R, na reta, como estando por cima do círculo, né, e chama P de projeção. E isso é coerente com essa terminologia aqui de levantamento de um caminho. Então, o que é um levantamento de um caminho? Se você tem um caminho A, como esse aqui, que é um caminho no círculo, a gente chama levantamento dele qualquer caminho ativo na reta, tá? Um caminho que vai para a reta, com a propriedade de que esse diagrama comuta. Com a propriedade de que P composto com ativo igual a A. Tá? Então, o levantamento, a gente chama de levantamento por causa dessa figura aqui, né? O levantamento é um caminho definido do 0,1 para a reta, que se você compuser esse caminho com o P, você obtém o caminho original A. Tá? Porque levantamento, olha para a figura e você percebe porque quem inventou essa terminologia escolheu essa terminologia. Então, a propriedade, a proposição fundamental, que é, de fato, a abertura da segunda parte do curso, do espaço de recobrimento, é essa proposição aqui, que diz que, dado qualquer caminho A, com ponto base em algum ponto x0, dado qualquer caminho A, digamos que esse seja o seu ponto base x0, e dada qualquer pré-imagem aqui em cima do x0, dado qualquer ponto t0 aqui em cima, não sei, acho que não dá para ler, deixa eu tentar, dado qualquer ponto t0 aqui em cima, tá? Que projeta no x0, quer dizer, qualquer pré-imagem do x0 por essa aplicação P, existe um levantamento, existe realmente um caminho ativo, com essa propriedade de fazer o diagrama comutar, começando no ponto T0. Tá? É claro que se houver um levantamento, ele tem que começar numa pré-imagem do x0. Tá? Porque essa propriedade aqui diz que o ativo de S é sempre uma pré-imagem do A de S. É sempre um ponto lá em cima no saca-rolha que projetado dá A de S. A proposição diz que você pode escolher aquela que você quiser. Que, dado qualquer caminho e qualquer pré-imagem T0 do ponto inicial, do ponto base do A, aliás, aqui não precisa nem ser caminho fechado, ou seja, dado qualquer
dado qualquer caminho, e qualquer escolha lá em cima de um ponto na pré-imagem do ponto inicial, você consegue encontrar um caminho ativo, que é um levantamento, e que começa exatamente nesse ponto, que você escolheu. Tá? Além disso, esse levantamento é único. Tá? Então, todo o caminho no círculo pode ser levantado para a reta, e se você escolher o ponto inicial do levantamento, então o levantamento é único com esse ponto inicial. Existe um único com esse ponto inicial. Claro? O enunciado? Isso é uma propriedade crucial dessa aplicação P, e que a gente vai provar, tá? Quero que vocês mantenham essa... Eu vou refazer a figura, provavelmente, mas eu quero que tenham em mente. E é uma propriedade simples de provar. Uma vez que a gente entendeu o que é P, você não é difícil de provar, tá? E vamos ver que com essa propriedade fica fácil calcular o grupo fundamental do S1. Essa é a graça toda. Então, inicialmente eu vou fazer o seguinte, fazer uma hipótese restritiva, tá? Eu vou supor que o caminho é tal, que o caminho A é tal, que a sua imagem está contida no complementar de um ponto. Ou seja, que existe um ponto, seria, digamos, por exemplo, esse ponto Y aqui, que existe um ponto tal que o caminho A, lembrando, o caminho A está cá embaixo, o caminho A está cá embaixo, é assim, tá? 0, 1, ou no caso é S0, S1, tá? E eu estou supondo que o caminho, neste momento, nessa página aqui, que o caminho é tal que ele nunca passa pelo Y, tá? Então, por exemplo, não pode dar 3 voltas ao círculo. Por hipótese, a gente está supondo que ele não passa pelo Y, tá? Vou marcar aqui as pré-imagens do Y, pela projeção, tá? Esses pontos azuisinhos são os pontos da reta que projetam embaixo no Y. O levantamento não pode passar por esses pontos. Porque se esse levantamento que a gente está querendo provar que existe é único, não pode passar por esses pontos. Porque se passasse, ao projetar a imagem dele, que é o A, a composição com a projeção, passaria pelo Y. Então, o levantamento que a gente está querendo obter vai ficar encurralado dentro do espaço, do intervalo entre dois desses pontos. O levantamento é um caminho, está proibido de passar pelos pontos, é um caminho na reta, é um caminho lá no saca-rolhas, está proibido de passar pelos pontos azuis, portanto, vai ficar preso, vai ficar contido no intervalo entre dois desses pontos. Por exemplo, nesse intervalo aqui. Tá? Por exemplo, ou em qualquer outro. Em qual que vai ficar? Bom, vai depender de qual o ponto lá em cima que você escolheu para... onde você escolheu o ponto T0. Vamos supor, por exemplo, que o ponto T0 que você escolheu, então aqui embaixo está o X0, o ponto inicial do A. Você escolheu esse ponto aqui como T0, tá? T0 está ali, tá certo? Então, eu quero fazer o meu levantamento começando naquele ponto T0 lá em cima, né? E como ele está proibido de cruzar os pontos azuis, que são as pré-imagens do Y, isso quer dizer que o levantamento vai ficar necessariamente preso no espaço entre esse ponto azul e aquele ponto azul. Vai ficar preso no segmento da reta menos os pontos azuis que contém o T0. Tá? Então, eu vou chamar esse
para ser coerente com a anotação que tá aí, vou chamar esse ponto aqui de X. Vou chamar esse aqui de X. Esse outro é o X mais 2π. Tá? É o próximo, mais acima. É o próximo ponto na pré-imagem mais acima. E eu sei, então, que o levantamento vai ter que ficar contido entre x e x mais 2π. De acordo? Então, esse é o x que aparece aqui no texto. Existe um único ponto x na pré-imagem do y, tal que o x mais 2π, x mais 2π é essencialmente uma volta do saca-rolhas, lá em cima. Existe um único x na pré-imagem do y, um único x que é um pontinho azul, que esse segmento x mais 2π contém o t0. E nós sabemos, aqui eu vou botar uma corzinha também, nós sabemos que a aplicação que vai desse segmento, marcado em verde, a restrição da P a esse segmento é um homeomorfismo sobre o complementar do ponto Y. Tá? Nós sabemos, observação feita anteriormente, você pegou um intervalo de comprimento x mais 2π, a restrição da projeção ao segmento, a volta, essa uma volta do saca-rolhas entre x e x mais 2π é um homeomorfismo. Tá? É uma bijeção, você vê que é injetiva, ela projeta bonitinha, e é subjetiva, desde que você considere como espaço de chegada o círculo menos o ponto Y. Tá? De acordo? Então, eu estou querendo encontrar um levantamento. Eu estou querendo ser capaz de construir um levantamento. E eu fui tirando algumas ilações. Se o A evita o ponto Y, o levantamento terá que evitar todos os pontos na pré-imagem, todos esses pontos azuis aí. Então, ele terá que ficar contido no intervalo aberto entre um ponto da pré-imagem, um ponto azul, e o seguinte. Qual o intervalo? Qual deles? Tem um número infinito, porque o saca-rolhas é infinito na vertical. Qual deles? Bom, tem que ser naquele que contém o ponto T0, porque você está querendo que eu faça um levantamento que começa em T0, vai ficar contido no intervalo dessa forma que contém o T0. Tá? E há um só, porque esses intervalos são disjuntos. Então, existe um único intervalo x mais 2π que contém o T0, eu olho para a aplicação projeção restrita a esse intervalo. E ela é um homeomorfismo. Bom, mas aí acabou. Aí eu já sei quem é que deve ser o ATIL. O ATIL é a aplicação... o ATIL é a aplicação de 0,1 na reta, definida como ATIL igual ao PX inverso composto com A, que é o que está escrito aqui. Você quer construir o ATIL de modo que ele seja um levantamento do A, faz o seguinte, vai do A, vai do intervalo para o círculo, usando o A, e sobe usando a inversa do P. Ué, mas o P tem inversa? Não, o P não tem inversa, mas a restrição do P, aquele segmentinho verde, é um homeomorfismo, portanto tem inversa. A restrição PX é um homeomorfismo, portanto tem inversa. Tá? Você vai daqui para cá e depois para lá, e você obtém o ATIL. E também é claro que tem que ser esse. O ATIL tem que tomar valor naquele intervalo, tem que ser o levantamento, só pode ser dessa forma. Tá? Então a gente obtém a unicidade também. Esse é um ponto crucial no curso, em termos de procedimentos e método. Nós vamos fazer argumentos como esse mais em geral, então se houver alguma dúvida, por favor, não hesitem em perguntar. Isso é um argumento que é importante nós temos bem claro, tá bom? É claro que eu fiz uma suposição. Eu fiz uma hipótese. A hipótese de que o caminho evita algum ponto Y. Não importa qual. Mas fiz essa hipótese. Tá?
o caminho evita algum ponto Y. E agora eu tenho que me livrar dessa hipótese aí. Pergunta da Noemi se é exatamente o domínio. Não, está contida. Eu só disse que está contida e, portanto, eu posso compor. Tá? Você não precisa que esteja contida para fazer a composição. Tá bom? Por exemplo, Noemi, o A pode ser um caminho constante, igual a x0. E, nesse caso, o levantamento dele, por essa construção aqui, seria o caminho constante ativo, constante igual a T0. Certo? Então, nesse caso, não seria... O argumento se aplica a esse caso também, e aí você não tem subjetividade, não tem que a imagem seja o domínio todo, do px-1, tá bom? Então, eu fiz uma suposição, fiz uma hipótese simplificadora aqui, que existe um ponto y que é evitado, mas é importante eu conseguir passar na próxima página a mensagem de que essa é uma restrição muito fraquinha, tá? Nós vamos nos livrar dela de maneira um pouco trivial. Tá? E por que isso? Porque o nosso caminho A é contínuo. Então, está definido num intervalo compacto, que é um intervalo fechado S0 e S1. Então, se eu considerar... então, está aqui o caminho. Isso aqui é o intervalo 0, 1, 0, 1. E a imagem do caminho é alguma coisa, em geral, tá? Agora, em geral, a imagem é alguma coisa no círculo. Círculo mais redondo aqui. Tá. O caminho é contínuo. Então, se eu dividir, é o que está dito aqui nesse texto, se eu dividir o intervalo 0, 1 em pedacinhos bem pequenininhos, tá? Bem pequenininhos, a imagem de cada um deles, uma vez que a aplicação é contínua, a imagem de cada um deles seria o intervalo SI menos 1, sigma I menos 1, sigma I. A imagem de uma coisa como essa será um pedaço do círculo, eu não sei a forma que tem, mas sei que por continuidade, se aqui o domínio é pequeno, aqui a imagem é pequena também. Tá? A aplicação C, continuidade significa isso, que se você tem um domínio pequeno, você tem pontos muito próximos, as imagens estão muito próximas. Então, só por continuidade, para ser preciso aqui, a continuidade uniforme, eu estou usando que a aplicação está definida num compacto, e, portanto, sendo contínua, é uniformemente contínua. Eu posso encontrar pontos posso encontrar uma decomposição aqui do intervalo em intervalos pequenininhos, e não importa quantos, de tal modo que a imagem, isso aqui é A do intervalo sigma I menos 1, sigma I, essa imagem é bem curtinha, e, em particular, não pode ser o círculo todo. Tá? Sendo bem pequenininha, não pode ser o círculo todo. Então, nós sempre podemos encontrar uma partição do domínio, de tal modo que as imagens de cada um dos elementos da partição não sejam o círculo todo. Tá certo? E agora o que a gente faz é repetir. Isso significa que a restrição do A a cada um desses segmentinhos está nas condições do caso particular anterior. A restrição do A a cada um desses segmentos pode ser levantada. Tá bom? Então, a gente faz o quê? Primeiro, considera a restrição chamada, que está aqui escrito A1, a restrição do A ao primeiro segmento, ao segmento entre sigma 0 e sigma 1, e a gente pega esse caminho entre sigma 0 e sigma 1, caminho A restrição é a esse sujeito aqui, e a gente levanta, chama de A1 til, o levantamento.
Então, aqui dá um certo caminho. É difícil fazer figura, porque é no círculo, mas também não precisamos muito da figura. Você tem um certo caminho aqui, que começa no ponto A de sigma 0 e vai até o ponto A de sigma 1. Você tem lá em cima o ponto T0, onde você decidiu começar, e você levanta e obtém um caminho a um tio, que é um caminho na reta. Aqui estamos na reta, aqui estamos em S1. É um caminho na reta que você levantou simplesmente fazendo o que nós fizemos antes, que era usar a inversa px menos 1, você compõe. Tá? Levanta só esse pedacinho. De acordo? Isso a gente já sabe fazer. Tá? Porque o caminho restrito a esse intervalinho pequenininho entre sigma 0 e sigma 1 está nas condições do caso anterior. A imagem dele não é o círculo todo. Ok? Então já fizemos um pedacinho do levantamento. Esse levantamento aqui é feito na mão. Tá? Pedacinho a pedacinho. Muito bem. Você terminou esse levantamento e você tem cá em cima um caminhinho, esse caminhinho aqui, a um tio, que começa no T0 e termina em algum ponto T1. Tá? Termina em algum ponto que a gente vai chamar de T1. Ok? Bom, agora a gente vai repetir o procedimento. A gente vai pegar agora o caminho, a restrição ao próximo intervalo, sigma 1, sigma 2. Ele também dá um caminho aqui no S1, por exemplo, assim, tá? Observa que eu não consigo fazer a figura no mesmo ponto, mas isso é o mesmo ponto, tá? Dá um caminho no S1. E também, como o intervalo é pequenininho, a imagem também não é o círculo todo. Tá? Então eu posso, do mesmo modo, levantar esse segundo pedacinho lá para cima para o R. Mas levantar tomando o que como ponto de partida? O T1. Eu tomo o T1 como ponto de partida e levanto o caminho e obtenho agora mais um levantamentozinho, A2 til, é o que está escrito aqui, tá? O que está escrito no texto existe uma única maneira de levantar a restrição ao intervalo sigma 1, sigma 2, tomando como ponto de partida do levantamento, tomando como ponto de partida aqui, o finalzinho do levantamento anterior. Então, você pegou o caminho A, dividiu em pedacinhos bem pequenos, cada um deles pode ser levantado pelo método descrito na página anterior. Você levanta o primeiro usando o T0 como ponto de levantamento, ok? Vai até um certo outro ponto, T1. Aí você levanta o segundo pedacinho usando o T1 como ponto de levantamento, vai até o T2. O terceiro segmentinho você levanta usando o T2 como ponto de partida, e assim sucessivamente. Então, dessa forma, eu estou tentando colocar na figura, mas está dito de forma completa no texto, você vai levantando pedacinho a pedacinho, e no final você termina com um caminho atil, definido no intervalo, no domínio inicial todo, que é o S0 e S1, definido no domínio todo, e que é simplesmente obtido por concatenação desses sucessivos levantamentos aqui. Tá claro? Então, se você consegue levantar localmente, se você consegue levantar um caminho pequeno, você consegue levantar qualquer caminho, porque o que você faz quando eu falo pequeno, é que não seja o círculo todo, tá? Cuja imagem não seja o círculo todo. Se você consegue levantar um caminho que seja não muito grande, então você consegue levantar qualquer um, porque dado um caminho qualquer, você faz esse processo de cortar em pedaços, é um número finito de pedaços, por compacidade você consegue um número finito de pedaços, e aí você vai levantando um a um, sempre tomando o cuidado de que ao levantar o segmento késimo, você usa como ponto de partida o ponto final do levantamento K menos 1. Tá? Sempre usando como ponto de partida para o próximo levantamento o ponto final do levantamento anterior.
E, dessa forma, você obtém o levantamento pretendido e termina, então, a prova dessa proposição. Da construção também segue que você tem unicidade. Uma vez que você escolheu o ponto de partida para fazer o levantamento, você não tem mais escolha. Escolheu só o primeiro ponto, levantou o primeiro segmentinho, não tem escolha, aí usa o ponto final dele para levantar o segundo, não tem mais escolha nunca mais. Tá? Isso faz com que, dado um caminho A, se você tiver dois levantamentos distintos dele, né, você tem o caminho A entre 0 e 1. Caminho A. Se você tiver dois levantamentos dele, A tio e A chapéu, não necessariamente começando no mesmo ponto, então esses dois levantamentos estão relacionados por uma relação como essa. Um deles tem que ser a translação do outro por um múltiplo inteiro de 2π. Por quê? Porque se você está com dois levantamentos, é porque você escolheu dois pontos de partida iniciais distintos. Esses dois pontos de partida, o azul, ponto de partida, e o verde, são necessariamente ambos pontos de partida, pontos na pré-imagem do ponto inicial do A0, do ponto inicial do caminho A, ou seja, de A, S0, tá? Se você está... se você está tomando o ponto azul como ponto de partida para o A-til e o ponto verde como ponto de partida para o A-chapéu, os dois pontos de partida diferem de um múltiplo inteiro de 2π. E à medida que você vai fazendo o levantamento, os dois caminhos, o A-til e o A-chapéu, são o tempo todo projetam no mesmo ponto. Então, a diferença entre eles tem que ser sempre... A diferença entre A-chapéu de S e A-til de S tem que ser sempre um múltiplo inteiro de 2π. E varia continuamente essa diferença. Então, a diferença é uma função contínua do S, que tem que ser sempre um múltiplo inteiro de 2π. Logo, a diferença é constante igual a algum número vezes 2π. Algum número inteiro vezes 2π. Tá bom? Então, esse é realmente um resultado importante. Ele nos diz que todo o caminho definido no círculo pode ser levantado para um caminho na reta, e esse levantamento fica unicamente determinado pelo ponto inicial, onde você quer começar a levantar. Quer levantar no ponto azul? Pode. Quer levantar no ponto verde? Pode. Pode escolher qual é a pré-imagem do A de S0 que você vai usar como ponto inicial. Mas, feita essa escolha, você não tem mais escolhas. Feita essa escolha, o levantamento fica completamente determinado. Tá? Muito bem. Nós chamamos grau de um caminho fechado no círculo, o grau de um caminho fechado no círculo. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer aqui. O que é o grau? Intuitivamente, o que é o grau? Você tem um caminho no círculo. Eu quero definir algo que signifique quantas voltas esse sujeito dá ao círculo. É um caminho fechado, volta ao ponto de partida, quantas voltas dá ao círculo. Por exemplo, se for um caminho que vai rodando e depois muda de ideia e volta para trás, tudo o que ele fez para ir para frente, desfez voltando para trás, o número de voltas é 0. Se fizer assim e assim, número de voltas 2. Se fizer ao contrário, número de voltas menos 2. É isso que eu estou tentando expressar. Quantas voltas, em termos líquidos, quantas voltas o caminho dá ao círculo. Em termos líquidos, significa que na hora que vai para frente, começa a contar, mas se andar para trás, começa a descontar. Tá? E, então, a definição precisa, agora estamos em condições de dar a definição precisa. O grau de um caminho fechado no círculo
é o número inteiro definido dessa forma. É a diferença entre o ponto final do levantamento e o ponto inicial do levantamento, dividida por 2π. O ponto final e o ponto inicial, como a gente está levantando um caminho fechado, o ponto inicial e o ponto final, ambos projetam no ponto base do caminho A. Então, são duas pré-imagens distintas, o A tilde 1 e o A tilde 0, são duas imagens distintas do ponto base do caminho A. Portanto, a diferença deles é um múltiplo inteiro de 2π. Ao dividir por 2π, aqui, eu faço com que fique um número inteiro, e esse número inteiro que a gente chama de grau do caminho A. Como dois levantamentos, em princípio, essa definição depende da escolha do ATIL, depende da escolha do levantamento. Mas como dois levantamentos quaisquer diferem por uma constante, se você trocar o ATIL por um outro levantamento a chapéu, você está somando essa constante aqui, somando a constante aqui, na diferença não faz diferença. Tá? A diferença fica a mesma, e, portanto, a definição de grau não depende da escolha do ATIL, não depende da escolha do levantamento. Tá bom? Então, nós vamos, na próxima aula, trabalhar essa noção de grau e usá-la. É um número que a cada caminho no círculo associa, é uma função que a cada caminho no círculo associa um número inteiro. Nós vamos mostrar que o valor dessa função só depende da classe de homotopia do caminho. A cada caminho fechado no círculo associa um número inteiro. Vamos mostrar que ela só depende da classe de homotopia do caminho, e é dessa forma que a gente vai construir um isomorfismo entre o grupo fundamental, que é o grupo das classes de homotopia, e o grupo dos inteiros, o Z. Quem vai nos dar esse isomorfismo é a noção de grau. Tá? Mas, por hoje, é um bom ponto para pararmos. Então, na terça-feira, a gente volta, retoma esse conceito de grau para analisar as propriedades e, em última instância, provar que o grau define, então, um isomorfismo entre o grupo fundamental do círculo e o grupo dos inteiros. Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer sobre essa última parte ou sobre o restante da aula? Muito bem. Não havendo perguntas agora, nós vamos encerrar a aula. Obrigado pela atenção e bom dia para vocês e bom fim de semana. Bom? Tchau.